Nós vamos falar hoje sobre crer somente. Eu tenho certeza que você muitas vezes na palavra de Deus você leu: não temas, creia. Não temas, creia. Sim ou não? Vamos lá. A gente vai ler todo o contexto. Jesus vence a doença e a morte. Do 25 até o 43, acontecem 2 cenários. É uma história muito conhecida. Jesus está vindo. Jairo, que era grande, né, na sinagoga, era o principal na sinagoga, a filha dele estava doente, já quase morrendo. E ele chega até Jesus, para que Jesus vá lá para curar. E Jesus está indo no meio do caminho. E então acontece um outro cenário. Uma mulher com fluxo de sangue, né, uma hemorragia, já há muitos anos, que era cheia de posses, de dinheiro, ela gastou todos os seus bens, ninguém pôde curar ela. Ela então vai até Jesus para tocar na orla dele. Ela é curada e Jesus segue então até a casa de Jairo. Aqui são 2 cenários. E nós vamos entender a importância de você ser intencional nos seus pensamentos. E de você fazer aquilo que Deus manda você fazer. E não fazermos fora do que o Senhor nos mandou. O perigo de fazermos algo que Deus não mandou. Ele fala: crê somente. A gente vai ler aqui melhor e eu vou explicar os versículos da forma que o Senhor nos direciona. Mas eu quero que, antes de tudo, você entenda que o Senhor nos manda crer. Ele não te chama para ficar imaginando 1001 formas de como Deus vai fazer aquilo ali. Como assim, pastora? Você está com uma situação para acontecer. Poxa vida, eu quero muito que o meu marido se converta. E aí você começa a imaginar que você vai chamar ele para a igreja, que ele vai vir aceitar Jesus, e que aí ele vai ser um homem assim, vai ser um homem assado. E ele começa a ir para o boteco. Nem beber ele bebia, ele começa a ir. Aí você já desmorona na fé. O Senhor nos chama a crer. Ele não fica chamando você para você imaginar 1001 formas de como Ele vai fazer as coisas. Até mesmo porque se você pensar 10 formas, 10 tipos, 10 jeitos de Deus dar um jeito naquela situação, pode ter 50, pode ter 100, e Deus pode ter infinitas formas de trazer a resposta à sua oração. Ele não manda a gente ficar imaginando de que jeito Ele vai fazer as coisas. Isso é muito perigoso, gente, porque a gente faz isso, todos nós. A gente faz sem perceber. Inconscientemente, a gente toma essas atitudes, esses pensamentos. Isso é muito perigoso, porque quando a gente faz aquilo que o Senhor não mandou a gente fazer, nós vamos colher coisas que Ele não quer que nós colhamos. Vamos lá, então? Capítulo 5, versículo 21. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-lhe aos seus pés e pediu aos prantos com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem e impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Para aí. Então Jairo já imaginou a forma que ela seria curada. Então se Jesus colocar as mãos sobre ela, ela vai ser curada. Então Jesus foi com ele e uma enorme multidão acompanhava, apertando de todos os lados. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía.
Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar no seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder, ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela também imaginou uma forma de ser curada? Se ela fosse lá e tocasse. Vamos lá. E naquele instante, se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se no meio da multidão, inquiriu: quem tocou? Quem me tocou? Quem tocou no meu manto? Ao que os discípulos alegaram: Senhor, né? Poxa, uma multidão andando ali. Como assim quem tocou, né? Vê a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Ele ficou procurando quem foi que puxou o poder dele. Olha que interessante. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando a seus pés, declarou toda a verdade. E Jesus afirmou: minha filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Você vê que tudo isso, Jairo estava ali, do lado, com a filha morrendo. Jesus para de ir até a casa dele. E aí vai, procura a mulher. E os discípulos ficam perguntando, e todo mundo procurando. Aí a mulher vai explicar que ela estava com hemorragia, e que ela veio, e que ela tocou. E Jairo ali. Imagina você no lugar de Jairo. Já estava ou não estava tendo quase um treco? Poxa, sua filha quase... Quem é pai, mãe? Quem aqui já deu um paraqueteco no hospital porque estava sendo demorado para atender, porque o médico estava demorando? Todo mundo, né? Porque o médico estava demorando. E cadê o soro? Jairo estava ali do lado. E Jesus aparentemente estava demorando. Jairo já tinha imaginado que se Jesus fosse e Jesus colocasse a mão sobre a filha dele, impusesse as mãos, ela seria curada. Ele já tinha imaginado o cenário e depositado a sua fé naquele cenário. Muitas vezes nós, em oração, pedimos algo ao Senhor e nós já desenhamos o cenário. Mas eu quero te dizer e quero te aclarar isso, que isso fique bem claro para nós nessa manhã, que não somos nós quem desenhamos o cenário. Porque às vezes você imagina que as coisas vão acontecer daquela forma. Gente, como pastora, quantas vezes as pessoas vêm até mim: pastora, porque eu orava tanto pelo meu filho, e meu filho nas drogas, ele não se libertava, agora ele está preso. Ou seja, aí, às vezes, na intenção de que o irmão não padeça na fé, você começa também a dar mais ideias. Ó, quem sabe ele não se converte na prisão? Olha, quem sabe se não foi por esse motivo que ele foi para lá, né? Você vai também dando até mais ideias. Calma, não se desespere. Mas a verdade é que se Jesus fosse assim: Senhor, passe daqui para aquela outra porta. Por favor, passe daqui para a porta de trás. Para quem não sabe, tem uma porta aqui atrás, tá? Aí você imagina que ele pode passar por aqui. Você imagina que ele pode passar pela outra porta. Mas, gente, Jesus pode passar pelo chão, ele pode passar pelo teto, ele pode passar por aqui, ele pode mandar a porta de lá vir para cá, ele pode 1001 coisas. E é muito perigoso que nós venhamos, além de crer, começar a inventar moda. Olha o perigo, vem cá comigo. Jairo estava ali do lado, não estava? Esperando, ansioso, para que Jesus fosse até a casa dele. E Jesus está lá, ó, demorando. Se preocupando com outras coisas. É isso que muita gente pensa quando começa a ficar desenhando cenários e o cenário que ela imaginou não acontece. Ela começa a achar que Jesus está demorando, que Deus responde os outros, mas não responde ela. Vocês já viram? Não estou dizendo que seja você, né? Claro. Mas você já viu alguém que pensa assim? Que todo mundo recebe as respostas, menos ela.
que as coisas estão acontecendo para os outros. Jairo podia estar começando a ficar ansioso, sim ou não? É outro problema de quem desenha cenários que não acontecem. Vai deixando a ansiedade crescer dentro dela. Você imagina às vezes que seu filho vai abrir aquela porta de trabalho. E aí coloca o currículo de um jeito, coloca do outro, porque eu quero naquela empresa. E aí a empresa não chama e vai gerando uma ansiedade. Você vê, são muitas coisas que vão sendo geradas porque a gente não faz aquilo que Deus mandou fazer e mandou crer. Crer somente. Olha só. Quando Jesus ainda estava falando com a mulher com fluxo de sangue, aconteceu o pior. Vamos lá, 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Jairo era qualquer um lá na sinagoga? Ele dirigia a sinagoga. A quem informaram, tua filha já está morta. Acabou tudo. Nem adianta mais. Acabou. Demorou. Ela morreu. Olha lá. Quantos cenários a gente desenha que não acontece do jeito que a gente quer. E quando você olha com os olhos humanos, não tem mais saída. O que acontece com o coração? Desfalece. Por quê? Porque você fala, poxa vida, perdi o time. Era para acontecer antes. Agora não tem mais jeito. Mas eu falo para você, tudo é possível aquele que crê. Crê no quê? Crê no poder de Deus. E que Ele é fiel para responder àqueles que o procuram. Ele é fiel àqueles que são justos, retos, tementes e que se desviam do mal. Então, se você está se enquadrando nessa, pode ter certeza que o Senhor é fiel a você. E que pode falar, já está morto, acabou. Jairo tinha imaginado que Jesus ia chegar e impor as mãos, ela seria curada, não é? Quantas vezes a gente imagina de um jeito as coisas e de repente não acontece nada daquilo? E aí então, assim como Jairo, quem olha de fora não vê mais solução. E a gente começa também a desfalecer o coração. Outro sentimento, além da ansiedade, além da frustração não, frustração mesmo. Preocupação. O que é uma preocupação? A gente já conversou disso em outras reuniões. O que é uma preocupação? É você ocupar a sua mente com algo antes de acontecer. Você deve ocupar a sua mente. Nós temos, gente, que ter o hábito de ocupar a nossa mente com aquilo que é válido. Não só deixar os pensamentos virem vagueando. A gente intencionalmente tem que ordenar os nossos pensamentos. Porque se vier um pensamento que não coopera com a mente de Cristo, você tem que repreendê-lo. Você tem que expulsá-lo da sua mente. Você tem autoridade para isso. Então a preocupação, ela vai fazer você perder o seu tempo. Eu mesmo conheço gente que perde noites acordados, imaginando 1001 soluções para certas coisas. É claro que eu não estou dizendo que não é ninguém aqui, né, gente? Claro. Lógico. É a prima da Maria, da fulana, da cicrana, né? Porque eu sei que você não se preocupa com as coisas, porque você sabe que Deus está cuidando delas. Porque Deus dá aos seus enquanto dormem. Pastor, nem dormiu, não estou dormindo direito. E eu tenho para mim que Deus dá aos seus enquanto dormem, para a gente não atrapalhar. Podia ser enquanto a gente está acordado, né? Porque a gente atrapalha só um pouquinho, né? Gente.
Olha lá, preocupação, ansiedade, frustração. Imagina lá, Jairo, sua filha está morta. Pronto, acabou. Você ficou esperando Jesus, você podia ter visto ela lá nos últimos momentos dela, ouvido as últimas palavras dela. Você ficou aqui esperando Jesus. Jesus nem estava tão assim interessado, que ele parou no meio do caminho, ele nem deu tanta importância. Muitas pessoas hoje são frustradas com Deus, porque ela imaginou um cenário de que Deus responderia às orações dela de tal e tal jeito, e aquele tal e tal jeito não aconteceram, e elas ficaram frustradas. Eu mesma já atendi muita gente, pastor, eu já fiz de tudo, e não aconteceu. E num outro ministério que eu cresci, a gente entendia que você não fez tudo. Você não fez de tudo. Entregue mais, faça seu melhor, porque aí vai acontecer. Mas a verdade é que muitas vezes a gente desenha as coisas de uma forma, e em vez de crer somente, a gente passa a ficar colocando a nossa fé naquilo que a gente imaginou que aconteceria daquela forma. E aí entra a dúvida no coração. Vem com a frustração e entra a dúvida. Aonde entra a dúvida, falta a fé. E onde falta a fé, não tem mais resposta. Vocês estão entendendo? Olha a gravidade que é nós fazermos coisas que Deus não nos chama a fazer. Deus nos chama a crer somente, não a ficar inventando, imaginando as formas que Deus vai responder. Porque isso é muito perigoso, gente. Quando a Bíblia nos chama a ter a mente de Cristo, isso implica que nós venhamos a pensar como Ele. Só que, daí a você ficar imaginando as formas que Ele vai fazer, e você começar a se preocupar, a se frustrar, a se desanimar, a se decepcionar. É interessante, Pri, que quando a Priscila fala a importância, né, dentro da palavra de crer somente, é interessante que quando a gente passa a ver o desenho também da vida de Abraão, ele creu que ele seria pai de uma numerosa nação. E é tão importante isso porque ele não olhou para a sua circunstância, porque ele já era velho, né? Sua esposa Sara já com quase 100 anos de idade, mas a Bíblia fala que ele creu somente. Amém? Porque cientificamente, humanamente falando, era algo que não havia como pensar de uma maneira, de uma forma que Sara engravidaria. Tanto é que Sara, no primeiro momento, ela ri. É verdade. Ela olha e ela já, um pensamento rápido, imagina todas as possibilidades e mil e uma coisas. Não tem jeito. Não havia como desenhar isso, né? Não tem jeito. E muitos, quando começam a ficar olhando, imaginando as formas que Deus vai fazer, e fala, não tem mais jeito, começa a desesperar. Começa a entrar em pânico. Começa a desanimar. Vem então preocupação, vem ansiedade, vem desânimo, falta de fé. O que mais, gente? Olha, eu anotei aqui, decepção. Muitos se decepcionam com Deus, pensando terem feito o seu melhor, e o Senhor não atendeu. Mas o problema está em Deus? Nunca está, né, gente? O problema está na pessoa que desenha os cenários errados. E ela põe a fé de que vai acontecer daquele jeito. Mas Deus não chamou ela para fazer isso. Deus chamou ela para crer. Quando Jairo, então, escuta isso, sua filha está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jairo não deu atenção àquelas notícias. Amém? Jesus não deu atenção àquelas notícias. Olha lá. Cadê? Vamos lá, Tiago. 36. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Não está falando de Jairo. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou.
Lê comigo. Não temas, tão somente continue crendo. Amém? Amém. Ainda bem que alguns aí deram um aleluia aí, só para eu ficar feliz que está entendendo a mensagem. Às vezes, em outra tradução, tá, não temas, crê somente. É isso que é para fazer, gente. Não é para você ficar imaginando e depositando a sua fé e confiança no cenário, nas formas humanas que você já desenhou para acontecer. Olha lá. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Gente, nem os discípulos, nem os apóstolos foram entrar lá com Jesus. Só Pedro, Tiago e João, que posteriormente viriam a ser os sustentáculos da igreja. Só eles teriam a maturidade, só eles tinham a maturidade de não ficar jogando cal. Porque foi para isso que Jesus falou: sai daqui todo mundo, vocês vão jogar cal na fé do Jairo. E eu preciso que o Jairo esteja crendo, porque quando a gente duvida, a gente impede a ação. Dá um pause aqui e vem comigo. Dá um pause, que a gente vai voltar aqui. Em 1 João 5,10. Cadê 1 João 5,10? Deixa eu ver se é o 5,10. Abre no 5 aí, que a gente já... Olha só. Quando a gente deixa a dúvida entrar. 1 João 5,10. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. Então, quando você deixa a dúvida entrar, por quê, pastora? Por que quando eu duvido as coisas não acontecem? A fé, ela traz existência aquilo que não existe. Mas a dúvida faz você dizer que Deus é mentiroso. Nossa, é forte? É forte? E sou eu que está dizendo? Quem está dizendo? A palavra. Quando você duvida, você está dizendo que Deus é mentiroso. Por isso, quando a dúvida entra, nada acontece. E quando a gente desenha coisas que Deus não mandou a gente fazer, Deus mandou a gente crer. Quando você começa a deixar a ansiedade, a preocupação, quando você imagina, poxa vida, porque o meu filho, ele vai se converter desse jeito, porque ele vai... E aí entra o ano, sai ano. Eu vou falar uma coisa para você. Esse ano, eu tenho 37 anos. Claro que estou muito jovem, né? Eu sei que não parece, gente. Oh, eu sei. Obrigada. Vocês não falaram, mas sei que vocês pensaram. Desde criança, tem uma oração que eu faço. Esse ano, eu tive a resposta da oração. É pouco tempo? É pouco tempo? Orando pela mesma coisa? Só quem ora, só quem espera por um milagre, entra ano e sai ano, sabe o que eu estou dizendo. Mas Deus, ele não demora. A gente aqui fica imaginando o cenário errado. Deus não estava tardando para Jairo. Jesus sabia do momento certo. Ele não estava perdendo o time, não. Mas se Jairo fosse olhar, eu pensei que ele ia chegar e impor as mãos. Não foi isso que Naamã tinha imaginado? Eu pensei que eu ia chegar lá e o profeta iria colocar as mãos sobre a minha lepra e eu seria curado. Gente, todos nós temos o hábito de desenhar os cenários. E quando o profeta fala para ele, você vai lá no rio, naquele bem lamacento, sujo, nojento, e vai mergulhar 7 vezes. Ele fala, não quero, não vou, que absurdo, isso é um ultraje, eu vou embora.
Até que um servo fala assim: meu querido Senhor, se tivesse pedido algo difícil. Aí ele falou: eu pensei que ele ia colocar a mão. Eu pensei que Deus ia tirar meu filho das drogas e meu filho está lá na cadeia. Não corra o risco. Olha o risco que é você ficar depositando a sua fé no cenário que vai acontecer. Deposita a sua fé em Deus, que é fiel. Não chame de mentiroso. Deus, ele não tarda, ele não falha. Não se preocupe. Não deixe a ansiedade tomar conta de você. Deposite essa fé aonde ele falou para você depositar, nele. Pastora, não aconteceu da forma como eu imaginei que aconteceria. Quem mandou você ficar imaginando? Quem mandou você ficar inventando? Quando Jairo então entra, junto com Pedro, Tiago e João, Jesus. Cadê? Volta lá, gente. Volta lá em Marcos 5. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação. Ou seja, Jesus estava ali no meio da multidão com um monte de apóstolos. Dali até a casa de Jairo, ele falou: ninguém. Porque entre o meio da multidão até a porta da casa de Jairo, até os apóstolos podiam colocar dúvida no coração de Jairo. Então, só os 3, e eles vão até a casa. Chegando à porta, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Olha o cenário para o pai chegar lá e ver isso. Jairo chega e vê essa situação. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E aí, dá um pause. Jairo era o chefe da sinagogas. Eles eram judeus. Na casa dele não entrava gentil, não entrava incrédulo. Então quem estava dentro da casa de Jairo? Só crente. Só tinha crente lá dentro. E você acha que para o chefe da sinagoga tinha qualquer crente lá dentro? Tinha importantes pessoas, família, amigos próximos. E Jesus fala: gente, ela está só dormindo. Em outras palavras, vamos crer. E em vez do povo falar: amém, é isso mesmo, olha os crentes. Todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Teve alguma exceção? Todos os crentes estavam tudo duvidando. Ele, contudo, mandou que saíssem. Ah, não? Então, meu filho, não dá para você ficar aqui não, ó. Vai da porta para fora, por favor. Obrigado, tá? Fecha a porta quando você sair. Obrigado. Não ajuda, então também não atrapalhe. Pode sair. Tem gente na sua vida que só vem para jogar cal. Não conte seus problemas para essas pessoas. Não abra seu coração, não conte sua vida. Por quê? Porque só vai jogar cal na sua fé. Ai, pastor, então não vou nem conversar. Nem fale comigo. Nem chegue perto. Não gosto de gente assim, sugadora. Chega e sai pesada. Chega e sai pesada perto de fulano. Fale. Chegue perto. Expresse Cristo. Seja você aquele que injete fé nessa pessoa. Seja você, não, meu querido, está amarrado isso que está falando. Está amarrado, Satanás? Não, só não falo Satanás. Mas está amarrado isso que está falando. Vai dar certo sim. Injete você fé. Se você tiver. Porque também você não pode dar o que você não tem. Se você também estiver vazio. É verdade, né? Eu imaginei, oh meu Deus do céu, eu pensava tanto, eu queria tanto. Gente, durante esses tantos anos que eu vim... tem gente que vem se alimentando do vômito dos outros. Jesus, ó, sai daqui, fecha a porta, por favor, obrigado, tá? Ó. Jesus então ordena que saísse. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai, a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, Pedro, Tiago e João. Muita gente lá dentro. Por quê? Porque o lugar era apertado? Não tinha nada a ver. Não era o ambiente o problema.
físico. Não era o ambiente físico, era o ambiente espiritual. Era o ambiente de incredulidade. Então, pegando e adentrou o jacinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico, Talita cum. Tá ótimo no aramaico. É assim, tá, gente, que fala. Que significa, filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Engraçado, a menina tinha 12 anos. A mulher com fluxo de sangue também estava padecendo há 12 anos. Depois a gente faz um estudo sobre isso, que tem coisa a ver, tá? Jairo viu o milagre. Mas Jesus teve que cercar ele naquele momento, porque ele estava quase desfalecendo. Se ele perdesse a fé, ele não veria o milagre. Jesus misericordiosamente cerca Jairo naquele momento. Às vezes você pode estar falando, pastor, eu estou num momento meu de fraqueza, de falta de fé. Eu tenho às vezes demorado, eu tenho às vezes achado isso, que Deus às vezes demorou para fazer. Eu falo para você, se aproxime de Jesus. Porque aquele casal só estava perto de Jesus e dos apóstolos que estavam cheios de fé. Mais maduros. E ele viu o milagre. Senão ele correria o risco de cair na frustração, na ansiedade. Poderia até, talvez, abandonar a fé. Não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que depois da morte de um filho, começou a duvidar de Deus. Quem já ouviu falar de gente assim? Passar por um momento de muita dificuldade, ela começar a achar que Deus não ouve ela. Deus não está com ela. Mas eu quero falar para você nessa manhã. Crê somente. Somente é somente. Programe a sua mente para se alinhar à mente de Cristo. Agora, antes de encerrar, eu quero chamar a atenção uma coisa. A gente tem 2 cenários na mesma situação. A mulher com fluxo de sangue, ela também imaginou que se ela fosse lá e tocasse na orla da veste, ela seria curada. Poxa, pastora. Ela, num ato de fé, ela profetiza, eu vou lá e vai acontecer. Pastora, mas você acabou de falar que a gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca na nossa cabeça. Vai que ela tocasse lá e não era. Aí ela ia falar, oh meu Deus do céu, não era tocando. Agora eu estou em acompanhar Jesus. Onde está a diferença? Meu querido, minha querida, tenha a mente de Cristo. Porque quando o Espírito Santo estiver em você, você vai entender as movimentações do céu. Você vai saber a hora de profetizar, de determinar e de agir. E a hora de falar, não, Senhor, eu não vejo situação. E até aquilo que eu estou vendo, não sei se é assim que o Senhor vai fazer. Mas eu vou continuar crendo, porque eu sei que o Senhor é fiel. Pastora, então, como fazer, como saber? Não haja sozinho. Haja com o Espírito Santo e a favor do Espírito Santo. Amém? Que vocês estão entendendo? Glória a Deus. Haja com Ele. Você não trabalha sozinho. Então sua mente também não tem que devagar sozinha. Você tem que ter a mente. Nós temos que ter a mente de Cristo. E acompanhar o que Cristo está fazendo. Pastor, eu estou num grande branco. Eu não estou entendendo. Então creia. Não invente moda. Se você não está tendo a direção do que fazer naquele momento, creia somente. Pastora, estou pelo Espírito Santo sabendo que se eu tocar na orla, vai acontecer. Eu profetizo isso e eu vou lá crendo. O que Jesus fala sobre o poder da fé?
Abre aí comigo. Rapidão, rapidão, rapidão. Agora eu tô sem horas aí. Nem meu relógio funciona direito aqui. Mas tô com tempo ainda, né? Ó. Até me desconcentrou aqui, amor. Ó, eu até esqueci a passagem. É porque eu pego no pé dele mesmo, gente. Porque tem hora que o bispo empolga aqui. E vai o neto, o povo tem o ônibus, tem o horário do ônibus. Ah, já foi, amor, porque ali... E aí Deus falou comigo e foi, aconteceu. Ah, tá, em Marcos mesmo, aí pra frente um pouquinho, gente. Marcos, um pouquinho aí mais pra frente, acho que é o 11. Achei! 11:24. Vai lá, 11:24. 23, vamos lá. 22. Opa. Tende fé em Deus. Jesus está dizendo isso, tá? A minha Bíblia é aquela que as palavras de Jesus estão em vermelho. Tende fé em Deus. E com toda certeza vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta, te lança no mar, e não houver dúvida no seu coração, mas crê que se realizará o que se pede, assim lhe será feito. Porquanto vos afirmo, tudo quanto pedirdes em oração, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Amém? Oh, glória! Então, se o Espírito Santo te impele a ir lá, tocar na veste e crer que vai acontecer, vai lá e toca e acontece. Se você estiver alinhado com o Espírito Santo. Porque senão você vai imaginar que é tocando na cabeça de Jesus, que é tocando no ombro, que é fazendo isso, que é fazendo aquilo. E aí você vai tocar na cabeça e não vai. E você vai tocar no ombro e não vai. E você não está alinhado com o que o Espírito Santo está trabalhando. Aí você vai tocar no ombro e não vai acontecer. Aí você fala, poxa vida, eu estou fazendo de tudo. E não está acontecendo nada. Deus está demorando para responder. Deus não está cego. Ou você serve a um Deus cego? Eu não sirvo, não. Quem serve a um Deus cego aqui? Você está na igreja errada. O nosso Deus vê. Ele vê todas as coisas. Ele está vendo o que está acontecendo. Jesus estava vendo o que acontecia com a filha de Jairo. Ah, só tem uma coisa aqui que eu não terminei de ler o versículo. Todo mundo, oh glória! Vocês repararam, vocês bateram mais palma agora, né? E tudo quando pedirdes oração vos será feito. Oh glória! Oh meu Deus do céu! Eu vou falar até em línguas. Mas, sempre tem um mais, né? Mas, quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe em todas as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não perdoará os vossos pecados. Isso aqui é para incrédulo que está se convertendo, que está decidindo se vai batizar ou não. Isso é para crente. É para você que não está roubando, matando, se prostituindo. É para você que jejua, que ora. Aonde o diabo trabalha muito? No coração do cristão. Para que não se desfaleça o seu coração, você tem que guardar a sua fé. Para que o seu coração se mantenha puro, você tem que aprender a perdoar. Para que você receba as respostas às suas orações, você tem que estar limpo. Ninguém falou, cadê o glória? Amém. Cadê, gente? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Eu estou olhando os olhos desse tamanho aqui. Gente, eu não sei, mas quando eu abraço vocês, está todo mundo assim, de olho fechadinho, abraçando quentinho, igual o Olaf, abraça os quentinhos. Aí eu prego, tá todo mundo com o olho desse tamanho. Tá? Igual na reunião de mulheres. Gente, reage, gente, fala alguma coisa. Gente, por favor. Todo mundo assim. Eu não sei. A minha oração
é que você esteja pegando no seu espírito o que o Senhor tem falado essa manhã. A importância de você manter a mente de Cristo. E veja bem, isso é tão importante que eu digo que você tem que estar alinhado com o Espírito Santo e você tem que ler a palavra. Gente, um perigo tão grande de muitos cristãos é ler pouco a palavra de Deus, porque ele já julga que ele está no caminho fazendo as coisas certas. Como assim, pastora? Eu vou te explicar. Não estou roubando, estou matando, prostituindo, estou zelando, faço jejuns de vez em quando, e quando dá tempo eu leio um pouco a Bíblia também. No conceito do mundo, ela está fazendo as coisas certas. Mas você e eu vimos aqui que se você não estiver alinhado à mente de Cristo, e olha uma coisa tão sutil, olha um ensinamento tão sutil, crê somente. Cuidado com inventar moda, porque isso, sem estar direcionado por Deus, vai trazer enfermidade ao seu coração, vai adoecer a sua fé e vai fazer você secar. Você só aprende isso se você estiver lendo a palavra. Não se engane, o nosso Deus, ele é simples, de ensinamento simples, mas ele não é raso. Deus é profundo. Quanto mais você ler, mais você vai entender as profundezas dele, mais você vai entender não o que o mundo acha certo e errado, não um conceito geral de certo, estou fazendo as coisas certas, sou uma boa pessoa. Não, você vai aprender os conceitos a fazer as coisas verdadeiramente, como a mente de Cristo. Você vai começar a pensar como ele. Você vai começar a entender exatamente o time de fazer as coisas. Esse ensinamento, se você não lê a Bíblia, o mundo ele não sabe. Reprograme a sua mente para você entender o que você está pensando. Como assim, pastora? Que coisa difícil, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se nós tivermos a mente dele, nós faremos como ele. Tem aquela frase que muita gente... Ai, no seu lugar, o que Jesus faria? No seu... Tem tanta gente que às vezes eu falo, minha querida, mas tem mais... Ah, pastor, isso é para... Ó, Jesus tinha essa paciência. Meu querido, Jesus mora em você. Você é um com ele. Não tem essa de ele sabe perdoar, mas para mim eu não consigo, não. Ele tem paciência, mas eu não tenho muito, não. Cristo mora em você. Que tenha mais de Cristo e menos de você. Cada dia. Porque é o nosso eu que é cheio de ninenê. Quanto mais você pensar como ele, mais você vai agir como ele. E é isso que o mundo espera, é isso que nós somos. Nós somos embaixadores para agir como o reino. Nós somos embaixadores. Quem olha para nós tem que ver Cristo. A gente não sempre fala isso aqui na igreja? Mas como que você vai pensar como ele, se você não entendê-lo? Se você não souber os pensamentos dele? Eu volto a dizer, Cristo é simples. Se você ler e pedir entendimento, você vai entender. Mas ele não é raso. Ele é profundo. E ele é inesgotável. Sempre que você estiver disposto, você vai aprender mais. Eu nasci na igreja. Eu leio a Bíblia desde que eu aprendi a ler. E tem tanto ainda a aprender. Nossa. Tem tanto ainda a aprender. Nós vamos passar 70, 80, 90 anos, vamos passar a eternidade aprendendo dele. Se você entender isso, você vai entender a necessidade de ler a Bíblia. Você vai entender a necessidade de buscar o direcionamento do Espírito Santo para você. Fala, Espírito Santo, que no dia de hoje eu possa ter a mente do Senhor. Logo
antes do café, acordou, Senhor, não apenas direciona meu dia, mas direciona meus pensamentos. Para que através deles eu não deixe a dúvida entrar, eu não deixe o medo, a insegurança, eu não deixe nenhuma obra de Satanás, de seus demônios agirem na minha vida. Mas que eu venha pensar como Senhor, enxergar como Senhor. Que a partir de hoje, todas as suas orações, você tenha cuidado a criar os seus cenários. A ficar imaginando as formas como vão acontecer. Amém? Amém, gente. Tem que falar amém pra vocês. Amém. Você não tá dormindo não, né, gente? Ah, não, tá tudo assim. Fiquem de pé, por favor. Queria acrescentar aqui, Pri, que Sara, ela criou esse cenário. Ela permitiu que Abraão se deitasse, ela insistiu que Abraão se deitasse com a empregada. E ali nasceu um filho, Ismael, que não era o filho da promessa, porque ela não soube esperar o tempo certo. Justamente, olha o perigo, porque lá atrás ela não conseguiu enxergar o que Deus tinha, ela não conseguiu crer. Mais na frente, o coração dela foi: Deus está demorando, Deus está demorando. Então talvez, olha, Abraão, não é desse jeito, não é através de mim, porque Deus está demorando. Olha o perigo. Quando a gente começa a fazer o que Deus não nos manda fazer, a gente começa a fazer coisas erradas. Esse exemplo de Sara é fortíssimo e se encaixa perfeito no que a gente está falando. Porque ela, por visualizar um cenário, ela começou a adoecer o coração, a deixar entrar a dúvida. Talvez não seja comigo, pode ser então com a concubina, pode ser então com a minha serva, que não era nem concubina, era serva dela. Ela começa a tomar atitudes erradas. Ismael, para quem não sabe, é o pai de todos os árabes. E até hoje, Israel e os árabes, quem sabe de conflitos? Desde que a gente nasceu, esses conflitos já existem. Quantos mortos, quantos órfãos, quantas casas destruídas, quantas guerras ao longo de tantos anos. Israel não teve mais paz por causa de decisões erradas. Quando você faz aquilo que Deus não manda você fazer, pode ter certeza que as consequências virão. E quem vai colher as consequências? Quem colhe as consequências do que Sara fez? O povo de Israel. A geração dela, a descendência dela, colhe as consequências da atitude dela. Pastora, isso dá um peso de responsabilidade tão grande, chega o coração até pesa. Não é para você estar com o coração pesado. É para você estar com o coração leve, de que você, estando com o Espírito Santo, alinhado à mente dele, isso não é para você ficar desesperado, é para você entender. Entenda a necessidade de estar alinhado ao Espírito Santo. Se você não é batizado no Espírito Santo, um crente que não é batizado no Espírito Santo, ele não consegue caminhar a caminhada da fé. A palavra diz isso, porque o Espírito Santo é que nos levanta, ele é que nos alinha a mente de Cristo, ele é quem fala ao nosso coração. Jesus foi e falou: eu vou deixar com vocês o Consolador. Ele é o penhor que o Senhor nos deixou, e ele é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo em você, busque ardentemente, noite e dia, noite e dia, noite e dia,
para que você seja batizado, porque sem o Espírito Santo o cristão não consegue caminhar a caminhada da fé, porque as lutas são tantas, as aflições são tantas. Se você não tiver o Espírito Santo ali te fortalecendo, te aconselhando, te ensinando, te orientando o que fazer, acalmando o seu coração, acalmando a sua alma, te abraçando, não dá para caminhar.